E a gente abre essa edição falando do dólar no mercado internacional. Perdão, a gente já vai falar do dólar, vamos primeiro falar da soja no cenário internacional. E a semana começa com as commodities agrícolas operando em Chicago em queda. Para a soja, a queda acontece, mas ela ainda assim suporta o patamar de 10 dólares por bushel. Vamos dar uma olhadinha, então, primeira informação da edição de hoje do Agricultura BR. Veja com a gente que a soja opera com queda próxima a 1%, uma queda expressiva neste dia, que é o dia da véspera do anúncio do novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Geralmente, neste dia que antecede o relatório, que é lançado uma vez por mês, o mercado reage dessa maneira negativamente. A posição de maio para a soja agora opera 10 dólares, 17 centes mais 50 por bushel, com queda de 0,85%. Julho vem a 10 dólares, 24 centes mais 75, com baixa um pouco mais expressiva de 0,94%. A soja para entrega em agosto vem a 10 dólares, 26 centes mais 75, queda de 0,98%, enquanto setembro cai agora 0,87% e é negociada em Chicago a 10 dólares, 18 centes mais 50 por bushel. O importante elemento que baliza as principais commodities agrícolas é o dólar. E o dólar, que pela manhã marcava R$ 3,50 e um leve movimento de queda, a gente vai ver agora, neste momento, como ele se encontra. E a gente observa agora que inverteu aqui de R$ 3,50, já passou agora para R$ 3,56 mais 2, até com uma alta expressiva, né, Juliana? 1,74% de valorização, começando a semana para o dólar comercial aqui para a gente acompanhar no Agricultura BR. Bom, e a gente segue com o programa agora trazendo em destaque a soja no Brasil. Olha, a comercialização da oleaginosa nesta atual temporada está mais aquecida, mais adiantada em relação à vista nesta mesma época do ano passado. Segundo a consultoria Safras e Mercado, até o momento, 67% da produção de soja da temporada 2015-2016 já foi negociada. Agora a gente vai ver no gráfico quanto que isso representa em relação ao ritmo de negócios visto no ano passado e também nos anos anteriores. Veja comigo na sua tela que a consultoria estima, portanto, que até o momento 67% da soja produzida já foi comercializada. No ano passado, para esta mesma época do ano, ou seja, início de maio, 60% estava comercializada. Na média dos anos anteriores, a média estava em 65%. Portanto, este ano mostrando avanço em relação às temporadas anteriores. No total, segundo a consultoria, já foram negociadas até o momento 65.640.000 toneladas da oleaginosa. E segunda-feira é hora de ficar por dentro também das médias do preço da oleaginosa. A gente vai acompanhar nos últimos 30 dias como vem sendo a escalada de preço para a soja. Lembrando a você de casa que essa média da soja brasileira é uma média obtida entre as 10 maiores praças produtoras entre o preço mínimo e máximo. E isso é o que a gente vai ver agora, essa valorização nesses últimos 30 dias. Lembrando que é do dia 8 de abril até agora, hoje, dia 9 de maio. Veja que começou essa série histórica no dia 8 de abril, R$ 66,42 a saca de 60 quilos da soja, essa média. No dia 20 já aumentava para R$ 70,67. Uma semana depois, dia 27, aumentava praticamente R$ 1,00, R$ 71,65. Veja que começou já em maio ao preço de R$ 73. Já no dia 3, já pulava para R$ 75,72 e essa média agora, começando essa semana, em R$ 75,65, caindo alguns centavos, mas ainda assim sustentando essa média de 75 centavos, onde essa valorização nos últimos 30 dias chega a 13,89% de valorização. Falando em soja, vamos ver agora as cotações nas principais praças do Brasil.
Agricultura BR destaca agora, neste primeiro bloco ainda da segunda edição de segunda-feira, informações sobre a safra de trigo no Brasil. Isso porque a cultura começa a ser semeada, a nova safra do trigo começa a ser semeada em principais estados produtores do país. No Rio Grande do Sul, ela ainda não começou a ser semeada, mas segundo a Emater Gaúcha, os produtores de trigo já começam os preparativos para fazer o plantio. Aqueles produtores que já colheram a sua soja já fazem a calagem das áreas que vão receber o trigo, fazem também o controle de ervas daninhas, aquisição de sementes e também buscam os financiamentos para essa atual temporada. Bom, de acordo com a entidade, a Emater Gaúcha, aquela tendência de área menor cultivada com trigo nesta temporada ainda não está bem clara. Isso porque há realmente uma expectativa de diminuição de área plantada, mas os preços do cereal no mercado estão melhores. Isso pode fazer com que os produtores invistam mais na cultura. Uma outra situação que também diz respeito a isso, diz respeito aos produtores de soja que tiveram uma boa colheita no estado do Rio Grande do Sul e estão mais capitalizados e por isso podem fazer com que aumente também a área destinada ao cereal. Bom, por outro lado, a situação que impede que essa área seja semeada com uma proporção maior são as outras culturas de inverno. No Rio Grande do Sul tem tido o interesse por cultivar outras culturas de inverno, como canola, girassol, também linhaça e aveia. Os produtores estão bastante interessados nessas culturas, o que pode fazer reduzir aí, por um lado, a área cultivada com trigo. No estado gaúcho, a semeadura deve dar início na segunda quinzena deste mês de maio. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos preços do cereal negociados por lá. Veja comigo na sua tela o indicador feito pelo CPEA. Você vê a última semana aí na tela, começando no dia 2 de maio, segunda-feira passada, ele veio recuando até que na quinta-feira registrou uma elevação. Ia para R$ 686,07 pela tonelada do cereal. Na sexta, teve uma queda brusca, uma queda muito forte para o mercado do trigo no estado gaúcho. A queda no dia foi de quase 2%, levando a tonelada a R$ 672,99. Apesar dessa queda que a gente já vê acontecendo com força no acumulado deste mês de maio, vale a gente lembrar o preço que o cereal era pago ao produtor rural um ano atrás no estado do Rio Grande do Sul. O valor, exatamente na data 6 de maio de 2015, era de R$ 579,46. Portanto, o valor que a gente vê na data de hoje, patamares atuais, está 16% superior em relação ao visto no ano passado. Bom, já no estado paranaense, que é o principal estado produtor do cereal aqui no Brasil, o plantio já começou no fim do mês de abril, com a frente fria que chegou no país nessa época do ano, fim do mês de abril, na última semana. Essa frente fria levou chuva que permitiu com que os produtores fizessem a semeadura do cereal. Até o momento, segundo a Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, 15% da área plantada, da área a ser plantada, já está nos campos, né? Uma outra informação a respeito do trigo no Paraná diz respeito à intenção de área plantada. Segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado, antes eram estimados uma queda de 11% na área plantada e agora essa queda se ampliou para 14%. Bom, vamos dar uma olhadinha agora então nos valores do trigo no estado paranaense. Veja comigo na sua tela o que aconteceu na última semana, que foi a primeira semana do mês de maio. Você vê o valor começando a R$ 763,98 na segunda-feira. Na terça-feira já caía, ia para 759, recuperando patamares nos dias seguintes. No dia 4 de maio subiu, na quinta-feira, dia 5, também elevou, passando dos R$ 771 pela tonelada. E na sexta-feira apresentou um leve recuo, um leve recuo de poucos centavos para o valor da tonelada negociada. A semana passada terminou, portanto, com a tonelada no estado paranaense sendo negociada a R$ 770,82. Agora a gente faz aquele mesmo cálculo que a gente fez com o trigo no Rio Grande do Sul, para lembrar qual que era o valor negociado exatamente um ano atrás. No dia 6 de maio de 2015, o preço da tonelada no estado paranaense estava em R$ 682,75. Portanto, o valor de hoje em dia está 13% superior em relação
ao visto há um ano atrás. Bom, só para a gente fechar aqui a relação sobre os estados da região sul do país, em Santa Catarina, o plantio do cereal deve dar início também agora no mês de maio e seguir até julho. Além dos 3 estados da região sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo também cultivam o cereal. E para a gente completar essas informações sobre a área de trigo lá na região sul, a gente fala agora sobre a previsão do tempo para você, produtor, que já está se preparando aí na região, já ir se organizando, porque olha, nesse final de semana, você que acompanha aqui o Agricultura BR, a Somar Meteorologia, disse que já avisou que haveria chuvas em partes aqui de algumas regiões brasileiras na região sul, como já vinha acontecendo desde o final do ano passado, principalmente pelo fenômeno climático El Niño, chuva também agora durante este intervalo. Então a gente vai saber com a Nadiara Pereira se tem previsão de chuva, se vai ter aí transtorno para você, produtor, já se organizar para os próximos dias. E é para Somar Meteorologia que a gente fala agora. Bem-vinda ao programa, Nadiara. Chuva nesse final de semana, o produtor preocupado já com a plantação de trigo. Como fica agora? Vai ter muita chuva? O produtor precisa se preocupar agora neste intervalo? Boa tarde, Nadiara. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, na região sul, áreas de instabilidade voltaram a ganhar força, trouxeram chuvas durante o final de semana e nesta segunda-feira o estado do Paraná é o mais atingido. Em algumas áreas já choveu mais de 60 milímetros só durante a manhã desta segunda-feira. Por enquanto, as áreas de instabilidades mais intensas seguem atuando entre Santa Catarina e Paraná e amanhã teremos a formação de uma nova frente fria que vai espalhar chuva forte ainda em partes do centro-sul do país e o estado do Paraná deve ser o mais afetado. Então, nestas áreas produtoras do estado paranaense, a chuva em excesso pode sim atrapalhar os cuidados com as lavouras no campo e também aquelas áreas que ainda estão aí finalizando o plantio também do trigo. Por enquanto, as condições de umidade do solo são boas. Choveu bem nos últimos períodos sobre a região sul, então o índice de umidade do solo varia de 70% até 100%. Nas áreas em azul, índices em torno de 70% e na área em rosa do mapa, o índice chega até 100% de umidade. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva forte, principalmente no norte e leste paranaense. O volume acumulado deve ultrapassar pelo menos 70 milímetros em 5 dias. Chove também aqui entre o norte gaúcho, interior de Santa Catarina e sudoeste paranaense, só que nestas áreas a chuva será um pouco mais irregular. São pancadas mais isoladas e alternadas com períodos de melhoria. No centro, sul e oeste gaúcho, a previsão é de tempo mais firme neste período, o que beneficia as atividades no campo. Durante o próximo período, a chuva volta a ser generalizada, atinge os 3 estados da região, só que de uma forma geral, o estado do Paraná e Santa Catarina devem ser mais atingidos. E no estado paranaense serão registrados os maiores volumes de água, que devem chegar até 50 milímetros em 5 dias. No Rio Grande do Sul, apesar da chuva generalizada, só no norte do estado é que chove de forma mais intensa. Nas demais áreas são pancadas isoladas e de baixos volumes acumulados que não devem trazer transtornos para a agricultura. E no próximo período a chuva se espalha um pouco mais aqui no centro-sul do Brasil, mas aqui sobre a região sul a gente observa que os volumes de água neste período serão menores. Inclusive no Paraná, também neste período do dia 19 a 23 de maio, o volume de água será menor, indicando que as chuvas serão mais isoladas e devem ocorrer alternadas com períodos de melhoria. Elaine. Muito obrigada pelas informações. Então, lembrando a você, produtor aí do norte e do leste paranaense, que chuva vai ter agora bastante essa semana, até essa sexta-feira. Por aqui, a gente acompanha então a cotação do trigo lá no estado do Paraná. E no próximo bloco você vai acompanhar que as exportações agrícolas lá da Argentina dispararam, Juliana, agora nesse primeiro trimestre do ano. E ainda nesta edição tem informações a respeito da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. A gente já volta, fique por aí. Estamos de volta e por aqui é hora de previsão do tempo para a região centro-oeste brasileira. E essa região tem sofrido muito com falta de chuva nos últimos dias, o que prejudica principalmente as lavouras de milho que estão em desenvolvimento. Vamos falar com a Nadiara mais uma vez então para saber como fica o tempo no centro-oeste nos próximos dias. Nadiara, a situação está bastante crítica, tem previsão de mudança?
Olha, Juliana, até há previsão de chuva para algumas áreas do centro-oeste, só que essa chuva ela não vai se espalhar por toda a região e principalmente aquelas áreas que já estão em situação mais crítica são as regiões menos favorecidas pela chuva, que é o caso do estado de Goiás e partes de Mato Grosso. O estado de Goiás está com grande déficit de umidade, o índice de umidade varia de 20% até 10% de umidade sobre as áreas produtoras de milho e também boa parte do estado mato-grossense está com a mesma condição, índices até de 10% de umidade. Já Mato Grosso do Sul apresenta uma condição melhor, principalmente no sul e leste do estado. Algumas áreas, como a gente observa aqui na mancha em rosa do mapa, o índice de umidade chega até 100%. Então, a condição é melhor sobre esta área que sul e leste de Mato Grosso do Sul. Agora, para os próximos dias, como eu falava, tem uma frente fria que vai se formar lá na região sul do Brasil. Essa frente fria vai trazer bastante chuva para o Paraná e também deve espalhar chuvas mais significativas sobre Mato Grosso do Sul. Agora, para os próximos 5 dias, deve chover pelo menos 30 milímetros sobre o interior de Mato Grosso do Sul. E é uma chuva mais abrangente. Não são todas as regiões que devem receber o mesmo volume de água, mas essa chuva se espalha e a gente observa que todo o estado de Mato Grosso do Sul sendo beneficiado por pancadas de chuva. E até mesmo aqui no sul e oeste de Mato Grosso deve chover. Algumas localidades devem receber um volume um pouco maior, mas essa chuva não é bem distribuída. Sobre o interior, nordeste mato-grossense e boa parte do estado de Goiás, a previsão ainda é de tempo bastante seco e a situação deve ficar ainda mais crítica por falta de umidade no solo. Apenas no sul de Goiás deve chover de forma bem rápida e isolada, que é uma chuva que também não alivia a situação, não chega a encharcar o solo. No próximo período, a chuva até se espalha um pouco mais, mas o estado de Mato Grosso do Sul segue sendo mais beneficiado. O volume de água novamente deve atingir pelo menos 30 milímetros em quase todas as áreas produtoras de Mato Grosso do Sul. No estado mato-grossense chove sobre a faixa oeste e sul do estado e também chove no sul de Goiás. Mas nesses dois estados, a gente observa que o volume de água será muito baixo, indicando que são aquelas pancadas rápidas e isoladas de chuva. Então, não é considerada uma chuva agrícola que vai encharcar o solo. E a situação segue bastante crítica, principalmente nesta área em branco do mapa, onde aí sim não tem expectativa de chuva para os próximos dias. No próximo período, entre 19 e 23 de maio, a chuva diminui, inclusive sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Ainda tem previsão de pancadas em quase todas as regiões, mas o volume de água será baixo neste período. Entre Mato Grosso e Goiás, só chuva muito isolada e de curta duração, que mais uma vez não deve ajudar a aumentar a umidade do solo. Na maior parte dos dois estados, a situação ainda segue aí de tempo seco, pelo menos até o dia 23 de maio. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Até já. E por aqui a gente ainda continua falando sobre o mercado do milho, mas dessa vez nós vamos lá para o estado do Rio Grande do Sul, que mesmo com esses problemas de muita chuva, mesmo assim o volume deve ficar ainda bem perto, bem próximo da última safra, que foi considerada a melhor da história. Mas mesmo assim, esse rendimento não é o suficiente para atender toda a cadeia consumidora, como a gente vai acompanhar agora informações com a Viviane Lara. A redução na área de milho, que já era esperada pela opção da soja, ficou em 12%. A cultura foi a que apresentou maior variação em relação à safra passada. A irregularidade climática também contribuiu para este número, segundo a Emater. Com a colheita quase finalizada, a produção deve ser de apenas 4% menor que em 2015. A produtividade média por hectare foi de 6 mil quilos. Com esse número, o estado pode chegar a 4 milhões de toneladas nesta safra, considerada a segunda maior até hoje. Apesar dos bons resultados, a safra seguinte não deve ter grandes aumentos dos hectares com a cultura. A previsão de um ano mais seco deve limitar o plantio no sequeiro. Outro fator é o alto custo de produção. A gente vê a safra de milho assim, o produtor hoje ainda está pensando em plantar milho por causa do alto custo de milho. E precisamos ter um contrato futuro que garante um preço mínimo para o produtor, para ele já fazer o contrato para poder fazer o plantio. A estabilidade no preço também é outra preocupação dos produtores. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são os dois grandes centros consumidores de milho, com certeza já estão importando milho para poder suprir a sua necessidade. Então, tu imagina, o Rio Grande do Sul, hoje praticamente não tem mais milho disponível no Rio Grande do Sul para comercializar. E hoje tu pega o milho a R$ 54 a saca.
Então, o produtor não pode pensar em plantar o milho que vai vender o ano que vem a 54. Dificilmente. Esse é o momento. Mas, no mínimo, a R$40 para cobrir os custos de produção. Aí, sim, o produtor vai plantar milho. Caso contrário, ele vai refazer os cálculos para ver se compensa plantar ou não. Para viabilizar a produção da cadeia consumidora de milho, o governador José Ivo Sartori assinou no último mês um decreto que altera a cobrança da alíquota de 12% de grão importado. Esse valor será cobrado na comercialização da carne suína ou de frango pela indústria. Viviane Lara para o SBA. A última frente fria que pegou a região centro-sul do Brasil de surpresa no fim do mês de abril e início de maio causou geada e temperatura próxima a 0 grau no estado do Paraná, nas regiões mais frias do estado. Na região sudoeste paranaense, a geada queimou as plantações de milho, fazendo com que as plantas congelassem. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado paranaense, os cálculos que dizem respeito a essa geada não foram feitos ainda. Mas assim que eles forem feitos, pode ser que a estimativa de quebra de safra no milho safrinha do Paraná seja ainda mais ampliada. Até o momento, a Secretaria estima uma quebra de 4% na safrinha do estado, em decorrência das condições climáticas que o Paraná enfrentou. Olha, o início da colheita do milho no estado paranaense, para aquelas lavouras mais adiantadas, deve ser dado início no fim de maio, início de junho. E dando continuidade às informações para o mercado do milho, agora a gente traz preços praticados nos últimos 15 dias, que só do dia 24 de abril até agora teve uma alta de cerca de 5,5%, e é o que a gente vai acompanhar agora, como vem sendo a escalada de preço para o milho. Lembrando a você de casa que essa média brasileira do milho é feita aí um cálculo entre o valor máximo e mínimo praticado entre as 8 principais praças produtoras brasileiras, e a gente acompanhou que a gente fez essa fatia dos últimos 15 dias. No dia 24 de abril, R$ 46,02 a saca. No dia 27, R$ 46,80. Veja que virou o mês, o primeiro dia deste mês de maio, R$ 47,12, aumentando ainda mais no dia 3, R$ 47,71. No dia 6, chegando já à margem de R$ 48,56 e mantendo-se até agora, nesta segunda-feira, começando a semana da segunda semana do mês de maio, a R$ 48,56. Como eu disse, essa alta chega nos últimos 15 dias a 5,5%, e também a gente acompanha como vem sendo essa escalada. Da mesma forma, a gente vai dar uma olhadinha agora no mercado futuro, nas negociações feitas na Bolsa Paulista nessa segunda-feira, para a gente poder acompanhar, e também vinha em escala de alta. Veja que as posições negociadas por enquanto, nessa segunda-feira, na hora do almoço, já vinha aí com uma valorização de 0,20% para o contrato negociado em maio. Olha só, R$ 51,15 a saca, onde até agora 230 contratos negociados. Julho vem com 40 contratos negociados a R$ 45,50, com uma valorização até um pouco maior que o contrato de maio, de 0,44%. Mas o destaque até agora vem sendo setembro, com 2.660 contratos negociados a R$ 41,80, e essa valorização chegando a quase 1%, uma alta de 0,97%. Falando então, a gente vai ver agora as cotações agora para todas as praças produtoras brasileiras para o milho.
As exportações agrícolas da Argentina dispararam no primeiro trimestre deste ano, depois que o novo presidente do país, Maurício Macri, eliminou em dezembro do ano passado os impostos de exportação e zerou também as cotas de vendas do produto, que antes limitava o volume de grãos vendido, colocado no mercado internacional. Até o momento, segundo o governo da Argentina, as vendas internacionais em 2016 já passaram dos 20 milhões de toneladas. Entre janeiro a março deste ano, vamos acompanhar os números de agora então na tela. A Argentina já negociou no exterior 19 milhões 970 mil toneladas de grãos. Isso corresponde a uma alta de 68% em relação às vendas feitas no primeiro trimestre de 2015, que totalizavam 11 milhões 910 mil toneladas de produtos. Olha, os produtos neste ano que tiveram o maior aumento nos embarques foram o milho, que subiu 84%, e também as exportações de trigo, que tiveram elevação de 105% em relação às vendas realizadas no primeiro trimestre de 2015. Antes do Maurício Macri, novo presidente da Argentina, zerar os impostos sobre estes dois produtos, os exportadores de milho da Argentina pagavam um imposto de 20% sobre o produto. Já os de trigo pagavam 23%. E toda essa situação fez com que os produtos ficassem acumulados lá nas propriedades argentinas. Bom, com o fim da taxa de exportação, portanto, o volume, esse valor de 20% e 23% foi zerado. As vendas internacionais da Argentina voltaram a encontrar o seu espaço no mercado externo. Bom, a gente traz agora mais um destaque internacional que diz respeito aos Estados Unidos. Olha, hoje os Estados Unidos confirmaram a venda de mais 290 mil toneladas de milho no cenário internacional, sendo que mais da metade foi enviada para o Japão. Já já a gente vai dar uma olhada nos negócios com o milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Mas antes eu lembro a você que amanhã, terça-feira, dia 10 de maio, acontece a divulgação de um novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Mensalmente, o órgão apresenta as estimativas de oferta e demanda de vários grãos, vários produtos agrícolas para o mundo inteiro. E geralmente este relatório traz mudanças que impactam os negócios internacionais. Normalmente, um dia antes dessa divulgação dos números, o mercado oscila bastante, geralmente em campo negativo. Vamos acompanhar agora como que o milho reage, então, às vésperas deste anúncio. Veja comigo na sua tela que o milho opera em queda, apesar das vendas de milho confirmadas hoje pelo governo norte-americano, o cereal opera em baixa, seguindo o que acontece com a soja e o trigo também. A posição de maio vem agora $3,70 mais 25 por bushel, com queda de 1,52%. Apenas para quem não sabe, eu confirmo a você que o bushel é uma unidade de medida utilizada pelos Estados Unidos, que no caso do milho corresponde a uma saca de 25 quilos e 400 gramas. Portanto, esse é o valor negociado para o bushel do milho nos Estados Unidos. Retomando aqui os negócios do mercado, a posição de julho vem a $3,72 mais 25, com queda de 1,39%. Setembro opera $3,74, baixa de 1,44%, enquanto dezembro, $3,79 mais 25, baixa de 1,42%. Por aqui a gente confere agora cotações do milho no Brasil. Acompanhe os valores. O Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você acompanha que a colheita de arroz lá no estado gaúcho alcança 85% da área plantada. E ainda nessa edição você tem informações a respeito da indústria brasileira de café, que estima um crescimento no consumo no Brasil neste ano de 2016. Não saia daí, a gente já volta.
A Agricultura BR de volta ao vivo nesta segunda-feira, 9 de maio. Para você que chegou por aqui agora, seja bem-vindo. Neste bloco você acompanha informações sobre o mercado do arroz, do algodão e também detalhes do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Olha, a gente começa falando sobre o arroz. No estado do Rio Grande do Sul, a colheita do cereal atinge até o momento 85% da área total plantada, segundo informações do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Os trabalhos de colheita seguem atrasados em relação aos vistos nesta mesma época dos anos anteriores. Neste ano, as regiões Fronteira Oeste e Planilha Costeira Interna são as que estão mais adiantadas, com uma taxa acima de 90% já de área colhida. Olha, aos poucos, os trabalhos, apesar de atrasados, estão diminuindo a distância de colheita em relação ao visto nos anos anteriores por conta do clima seco que o Rio Grande do Sul recebeu nos últimos dias. Nos próximos dias, segundo a gente viu no início desta edição com a Somar Meteorologia, a previsão é de chuvas, mas chuvas esparsas, então o que não deve atrapalhar muito os trabalhos no campo. Elaine. Ainda falando então em arroz, por aqui a gente traz informação para você, produtor gaúcho, para a gente acompanhar de acordo com o indicador CPEA, a média fechada agora nessa última sexta-feira. E é o que a gente vai ver agora então, o arroz saca de 50 quilos, o arroz em casca. A gente observa que na quinta-feira, R$ 41,06 a saca. E veja que na sexta-feira, dia 6 de maio, essa média aumentava alguns centavos, ia para R$ 41,19. Uma alta de 0,32%, mas também quando a gente faz aqui um comparativo com os meses aqui, com os dias do mês de maio já decorridos, nós temos aí uma alta até maior, porque no dia 2 chegava a R$ 40,55, lembrando que ficou grande parte do mês de abril aí na cotação de R$ 39,00, agora R$ 41,19, onde a gente acumula uma alta mensal de 1,58%. Falando então em arroz, vamos ver agora o valor do arroz beneficiado também no estado gaúcho. Vamos agora às informações do mercado do algodão, começando com o cenário internacional. Olha, as cotações negociadas na plataforma Ice Futures em Nova York caíram na última semana, atingindo um valor mais baixo na quinta-feira das últimas 2 semanas. E essa queda aconteceu mesmo com os Estados Unidos reportando um bom volume de vendas na última semana do mês de abril, que totalizou 26% acima em relação à semana imediatamente anterior. Então, o que resultou nessa queda foi o fortalecimento do dólar frente a uma cesta de moedas pelo mundo e também a queda que se viu em outras commodities agrícolas no fim da semana passada, que acaba influenciando em todo o cenário internacional dos grãos. A gente vai acompanhar agora os negócios de hoje com algodão negociados em Nova York e você vê comigo que eles vêm operando em baixa, seguindo o que acontecia na última semana. As posições de julho operam agora com queda de 0,93%, com negócios a 61 centes de dólar mais 25 por libra-peso. Outubro vem a 61 centes mais 36, com baixa de 1,20%, enquanto as cotações de dezembro operam a 60 centes de dólar mais 94, com queda de 0,70%. A gente vê que as cotações chegaram a este patamar de 60 a 61 centes de dólar depois de operarem há poucos dias atrás na marca dos 64, 65 centes de dólar por libra-peso. Nova baixa, portanto, para o cenário internacional do algodão. Falando ainda em algodão, da mesma forma, a queda verificada na última quinta-feira já influenciou na sexta no preço praticado aqui no Brasil. E a gente vai ver agora, então, a pluma do algodão. A gente observa, de acordo com o indicador CPEA, o valor fechado na última sexta-feira, dia 6 de maio. Veja que na quinta-feira chegava a R$ 269,34, na verdade, R$ 2,69 mais 34 por libra-peso. E veja que na sexta-feira, essa média, já influenciada também pelo resultado da plataforma
plataforma Ice Futures lá em Nova York, essa média caiu. Foi a R$ 2,69, mais 16 por libra-peso. Essa queda, uma leve queda de 0,07%. Agora, fazendo aqui um apanhado dos dias do mês de maio, aí sim nós verificamos uma alta um pouco maior, que chega a 0,88%, isso para a pluma do algodão. Falando ainda em algodão, vamos ver agora a cotação da pluma lá no estado do Mato Grosso. Por aqui a gente faz a repercussão do cadastro ambiental rural, que se encerrou no último dia 5 de maio, inclusive com uma medida provisória para os pequenos produtores, a prorrogação para 5 de maio de 2017. Mas vale frisar novamente, apenas para os pequenos produtores. E o Ministério do Meio Ambiente já fez essa atualização, ele tem a repercussão de como foi o cadastro ambiental rural, e é isso que a gente vai acompanhar agora direto da capital federal. As informações apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que levam em consideração o Censo Agropecuário de 2006, levantamento mais recente que o governo tem, indicam que 92,5% da área rural do país está no sistema. Os dados revelam a concentração de terras. Os imóveis com mais de 15 módulos fiscais representam 2% dos cadastros e mais de 57% da área. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, as informações revelaram que o objetivo de unir produção e proteção tem sido alcançado. O cadastro ambiental rural é uma realidade, ele não tem retrocesso. O que falta ser feito é muito em relação, tem duas situações, a agricultura familiar de regiões muito pobres como o Nordeste, ok? E a situação que nós identificamos, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc., que chácaras no entorno de áreas urbanas que não são áreas produtivas, são áreas de segunda residência, etc., que não necessariamente, pelo menos as indicações que os estados nos mostram, serão objeto de cadastramento. Então, é irreversível, está feito, está entregue, e tem agora o trabalho, de verificação, de análise, que também nós já entregamos um módulo automático de análise para os estados trabalharem, e o processo de recuperação ambiental que vem pela frente. Feito o cadastro, os estados começam a confrontar as informações com imagens de satélite e outros recursos de análise para saber se os dados inseridos são reais ou não. O Ministério do Meio Ambiente destacou a boa-fé dos produtores, já que mais da metade, quase 51% dos cadastrados, reconheceram que precisam fazer a regularização ambiental. Surpreendeu, primeiro porque, diferentemente dos estados da região sul e sudeste, centro-oeste, os estados do Amazonas, Rondônia, Pará, já tinham uma tradição de cadastro. Né? Mato Grosso também já tinha uma tradição, já faziam um cadastro. Faziam um cadastro não tão sofisticados como o novo Código Florestal trouxe, porque são complexas, as regras são muito maiores hoje, mas já tinha a cultura do cadastro. Hoje o percentual do cadastro é maior de pequenos produtores, uma área menor. Então, essa busca ativa, por exemplo, que nós estamos fazendo em 101 municípios do semiárido, vai gerar em torno de 56 mil cadastros. O primeiro prazo para o cadastramento era maio de 2015, mas o limite foi prorrogado para 2016. Uma nova prorrogação estende para maio do ano que vem o limite para propriedades com até 4 módulos fiscais. Quem não cumpre os prazos perde benefícios previstos em lei. Uma outra proposta, estendendo o prazo para todos os proprietários, tramita no Congresso, mas é duramente criticada pela ministra. Eu pedirei o veto. Eu pedi o veto. É óbvio, a posição do governo foi de prorrogar exclusivamente para a agricultura familiar. Se eu ainda estiver com o ministro do Meio Ambiente, eu recomendarei o veto, porque isso é inaceitável do ponto de vista, inclusive, dos compromissos do Brasil frente à mudança do clima. Isso é um retrocesso. Tá? É beneficiar quem não fez. O país, exceto aqueles que têm situações de vulnerabilidade, como os muito pobres, tá? Não há justificativa para você beneficiar quem não fez. Você tem que beneficiar quem fez. E mais de 80% da área agrícola estão... mais de 80% está na base do CAR. Então, eu tenho que reconhecer quem faz. Eu tenho que buscar benefícios para quem faz. Nós temos que mudar essa lógica de um país que quer insistir em puxadinhos. O Brasil não é um país de puxadinho de prorrogação. Márcia Prado para o SBA.
E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta a gente fala um pouco sobre o mercado do café, onde as indústrias cafeeiras estimam um aumento de consumo aqui do café brasileiro em cerca de 2,5% neste ano de 2016. E ainda nessa edição você conhece as altas para o farelo de soja aqui no Brasil. Até já! Olá, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao Agricultura BR. E para você que já almoçou, está tomando aquele seu café bem quentinho, por aqui a gente acompanha os números, os valores para o café. E a gente começa com o café arábica, que na última sexta-feira apontou alta na semana em relação à quinta-feira. A gente vai ver então de quanto são os valores de acordo com o indicador CPEA. E a referência é o café arábica. Veja que na quinta-feira, R$ 455,15 a saca de 60 quilos e na sexta-feira aumentava esse preço. Ia para R$ 460,34. Uma alta que chega a 1,14%. Da mesma forma, uma alta ainda mais expressiva na referência para o acumulado do mês de maio, onde chega a 2,26%, a referência de acordo com o indicador CPEA. Falando em café arábica, vamos a Minas Gerais ver os preços para a data de hoje. E a gente segue falando do mercado do café arábica, desta vez no cenário internacional e no mercado futuro. Bom, o café arábica negociado na Bolsa de Nova York na última sexta-feira operou em alta diante da valorização do real frente ao dólar. Isso acontece porque o Brasil é o maior fornecedor de café arábica do mundo e o que acontece no cenário brasileiro interfere no campo internacional desse grão. Na sexta-feira, portanto, houve essa valorização que segue no dia de hoje. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com o café negociado lá em Nova York, que vem em campo positivo. A posição de julho opera agora $1,24 mais 85 por libra-peso, alta de 0,28%. A posição de setembro sobe 0,23% e negocia o arábica $1,26 mais 55. A posição de dezembro já chegou hoje ao patamar de 1,30 na cotação máxima do dia, mas agora vem um pouquinho abaixo disso, a $1,29 por libra-peso, registrando alta de 0,27%. Bom, os negócios com o café arábica no mercado futuro do Brasil geralmente seguem o que acontece com o cenário internacional. Vamos dar uma olhadinha agora, então, no café aqui no país. Veja que as posições de setembro e dezembro, que são as negociadas para este ano de 2016 e são as negociadas no momento, operam em campo misto, ou seja, uma opera em campo positivo, outra negativo. A posição de setembro é a que tem o maior número de contratos negociados, são 2.320 e vem a $147,50 pela saca de 60 quilos do grão. A posição sobe um pouquinho, apenas 0,03%, ou seja, vem praticamente na estabilidade em relação ao fechamento da última sexta-feira. Já a posição de dezembro tem agora 60 contratos negociados e ela cai 0,43% e negocia a saca de 60 quilos do grão arábica a R$ 150,55. Por aqui a gente segue falando do café no Brasil. Você acompanha agora as cotações no mercado físico do Paraná. Vamos falar agora de café Conilon. A gente vai acompanhar agora essa média também fechada na última sexta-feira, que de acordo com o indicador CPEA, enquanto para o café arábica teve alta de quinta para sexta, para o café Conilon teve uma leve queda. E a gente vai acompanhar agora essas movimentações no mercado cafeeiro. Veja que na quinta-feira, dia 5, R$ 384,20 a saca de 60 quilos, mas sexta-feira teve um movimento, retrocedeu 40 centavos, fechando em R$ 383,20.
R$ 2,80 a saca de 60 quilos. Como eu disse, uma leve queda, mais uma queda de 0,10%, enquanto na valorização mensal, nesse apanhado do mês de maio, essa alta chega a 0,67%, de acordo com o indicador CPEA para o café Conilon. A gente dá uma olhadinha agora no mercado do café Conilon, também chamado de robusta, no cenário internacional. Olha, ao contrário do que a gente viu há pouco com o café arábica, o café robusta cai com força neste início de semana. Ele é negociado em sua maior parte na Bolsa de Londres, que é a bolsa referência internacional para a variedade. E essa queda deve acontecer devido à estimativa de safra positiva no Vietnã, que é o principal produtor mundial da variedade. Vamos acompanhar os negócios de agora, então? Veja comigo que o robusta cai com uma queda próxima a 1,5% na média. A posição de maio vem agora a $1.590 por tonelada, com queda de 1,79%. Julho opera $1 a $625, com baixa de 1,45%. Setembro vem a $1.640, queda de 1,08%, enquanto a posição de novembro cai 1,07% e é negociada agora a $1.650 pela tonelada do café robusta. Aqui no Brasil, esta variedade é produzida em sua maior parte no Espírito Santo, mas estados como Bahia e Rondônia também produzem a variedade. A gente vai dar uma olhada agora nas cotações internas do grão no estado do Espírito Santo, que é o principal estado produtor, portanto, referência nacional. A indústria brasileira de café prevê um crescimento no consumo interno da bebida neste ano de 2016 em relação ao ano passado. Olha, segundo a ABIC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Café, 2016 pode terminar com uma alta de 2,5% no consumo do café no país, um valor que é bem acima do aumento que foi registrado em 2015, que não chegou a 1%. Olha, o que chama a atenção do setor é que esse crescimento deve acontecer mesmo com o Brasil passando por um momento turbulento na economia. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café, o brasileiro continua tomando o seu cafezinho. O café é um produto barato, um luxo acessível e, por isso, não deve mexer com o consumo interno do país, fazendo inclusive com que ele cresça. Outras informações também diz respeito a uma pesquisa feita recentemente pela entidade que mostrou que as vendas do café aqui no Brasil cresceram 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa pesquisa tomou como base o período de dezembro de 2015 até fevereiro deste ano. E esse volume de 3,5% foi em relação ao crescimento das vendas observados em dezembro de 2014 para fevereiro de 2015. Tudo isso mostrando, portanto, que o consumo interno do café aqui no Brasil, mesmo com o país vivendo este momento de crise, segue acontecendo normalmente e, inclusive, segue crescendo. E olha, a colheita também está a todo vapor, a colheita de café lá no estado de São Paulo. A colheita já começou na região de Caconde e também em São João da Boa Vista, que começou um mês antes do previsto. Produtores estimam que a safra vai ser maior e também de melhor qualidade. Segundo ainda a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, esse aumento da produtividade deve girar em torno de 20%. A previsão é colher mais de 3 milhões de toneladas em todo o país, a segunda maior safra da história, perdendo apenas para o ano de 2002. Com grãos graúdos e vermelhinhos, a colheita está a todo vapor no estado de São Paulo. E como a florada aconteceu em setembro, ao invés de outubro, o produtor vai começar a colher mais cedo o grão. Uma boa notícia, então, lá para o estado de São Paulo. Por aqui, falando ainda em parte de Minas Gerais e São Paulo, a gente vai conferir, então, a cotação do café para a data de hoje.
E já que nós estamos falando em café, nada melhor que chamar agora a Somar Meteorologia para mais uma previsão do tempo. Bom, como a gente viu aí com a Elaine, a colheita do café começou antecipada este ano, não apenas no estado de São Paulo, mas outras regiões produtoras também, como Paraná e Minas Gerais. Estamos falando do café arábica, né? Porque o café Conilon já teve a sua colheita iniciada há um tempo atrás e ela segue a todo vapor nas regiões produtoras do país. E olha, os trabalhos de colheita têm sido beneficiados pelo clima seco dos últimos dias, principalmente na região sudeste do Brasil. Vamos falar com a Nadiara então mais uma vez para saber como fica essa previsão para os próximos dias. Nadiara, o cafeicultor que está colhendo a sua produção deve continuar favorecido? Olha, Juliana, pelo menos até a metade desta semana, sim. O tempo seco ainda continua nas áreas produtoras, principalmente de Minas Gerais, norte de São Paulo e também Espírito Santo. Só que agora, a partir da segunda metade da semana, o avanço de uma frente fria deve espalhar chuvas até o interior mineiro. Em algumas áreas pode chover forte, então essa chuva pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita do café. O estado de São Paulo será o mais atingido e nesses próximos 5 dias as áreas devem receber aí mais de 50 milímetros até então o dia 13 agora do mês de maio. E essa chuva ela chega até o sul de Minas Gerais. No extremo sul do estado também deve chover em torno de 50 milímetros em 5 dias. E nas demais áreas, a gente observa nas principais áreas produtoras de café do sudeste, a chuva será um pouco mais isolada, com menor volume, mas pode atrapalhar então um pouco as atividades no campo. Durante o próximo período, praticamente a mesma situação. A chuva inclusive se espalha um pouco mais pelo interior mineiro. Grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais devem receber em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, algumas áreas do norte de São Paulo, sul mineiro, podem ser afetados aí por essa chuva um pouco mais frequente e o tempo úmido pode atrapalhar um pouco a colheita do café. Sobre o Espírito Santo, a chuva será bem mais isolada e com baixo acumulado, não deve trazer transtornos para a agricultura. E no próximo período, entre os dias 19 e 23 de maio, ainda praticamente a mesma situação. Deve chover de forma generalizada sobre São Paulo e partes do sul, Triângulo Mineiro. Desta vez, o volume de água será menor, indicando que são chuvas alternadas com períodos de melhoria. Sobre o estado capixaba, a chuva também se espalha, mas será com baixo acumulado. É aquela chuva que não alivia a seca do estado, mas também não deve comprometer as atividades no campo. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Por aqui a gente segue destacando o café. É isso mesmo, e olha, a produção também bastante produtiva lá na região norte do país. A gente vai agora compartilhar com todo o Brasil as fotos enviadas pelo Douglas, ele que é de Acrelândia, lá do norte. Ele enviou a produção então do café, que segundo ele a lavoura está bem produtiva. O Douglas Alves, reforçando, é de Acrelândia, lá no Acre, enviou através do Somos Todos Produtores. Juliana. É isso mesmo, Elaine. Olha, chamou bastante atenção nossa aqui do Agricultura BR em saber sobre a produção de café no Acre. É isso mesmo, o governo do Acre, com o objetivo de aumentar a produção de café no estado, distribuiu ao longo dos últimos anos mais de 300 mil mudas de café clonal para 154 produtores, justamente no município do Douglas, município de Acrelândia. Esse investimento do governo, aliado aos recursos próprios dos produtores, tem feito com que a produção de café na região cresça significativamente. Há relatos de produtores, inclusive, Elaine, que colhem 20 sacas por hectare da variedade convencional e 80 sacas da variedade clonal, que é essa fornecida pelo governo. As variedades clonais de café foram desenvolvidas em Rondônia exatamente para aumentar a produtividade dos cafezais lá do Acre. Prova de que investimento faz toda a diferença. A gente viu agora a prova através das fotos de Douglas lá de Acrelândia. Já que a gente está falando então da região norte, a gente volta a falar com a Nadiara Pereira para saber se por lá o tempo também fica positivo, fica favorável. A gente volta então a falar com a Nadiara. E para a região norte, Nadiara, como fica o tempo? Tem chuva, tempo mais seco? Qual é a previsão para os próximos dias? Previsão de chuva mais generalizada, Elaine. A previsão é de chuva forte em algumas áreas do norte do país, inclusive em áreas produtoras de café. Nesses últimos dias, a chuva vinha se concentrando mais sobre o norte, principalmente aqui norte do Amazonas, Roraima e mais ao norte também do Pará e do Amapá. Só que agora, com a passagem de uma frente fria pelo litoral do Brasil, a umidade da Amazônia ela começa a migrar um pouco mais para sul e, por isso, volta a atingir estados como Acre e Rondônia. Nesses
Nesses dois estados, o volume de água não será tão expressivo e ao longo de 5 dias, essa chuva ela deve ocorrer alternada com alguns períodos de melhoria. Deve paralisar também momentaneamente as atividades de colheita, mas não deve trazer tantos transtornos para a agricultura. Os maiores volumes de água ainda vão continuar concentrados aqui entre Amazonas, Roraima e algumas áreas mais ao norte do Pará. Sobre o sul do Pará e Tocantins, situação crítica, ainda falta umidade no solo e, por enquanto, o tempo vai continuar seco até o dia 13 de maio. No próximo período, a distribuição da chuva não muda muito. Os maiores volumes de água seguem concentrados no norte do Amazonas e em Roraima. Nas áreas produtoras de café, do Acre e também de Rondônia, tem previsão de pancadas de chuva, só que de baixo volume acumulado. Então, é uma chuva que mantém a umidade, mas não deve trazer transtornos para as atividades no campo. E tempo ainda bastante seco, principalmente no interior do Tocantins. Essa condição de tempo deve continuar pelo menos até o dia 23 de maio, sem grandes mudanças. Então, chuvas em grande parte da região norte, mas com maiores volumes entre o norte do Amazonas e Roraima. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Daqui a pouco ela volta com outras regiões brasileiras. Por aqui, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta você vai acompanhar a alta do preço do farelo de soja. E ainda nessa edição tem a previsão do tempo para o nordeste do país. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta e por aqui tem mais destaque para a previsão do tempo, dessa vez para a região Nordeste. Olha, ao contrário do que a gente tem visto lá na região Sul, onde tem tido bastante chuva, lá no Nordeste os produtores estão tendo dificuldades, principalmente em relação a todas as culturas de verão. Por lá, pouca chuva e a tendência agora com tempos mais secos é que esse quadro fique ainda mais complicado. E essa situação tem sido abordada aqui pela gente do Agricultura BR por toda a programação do Canal do Boi já há meses, né? Faz meses que falta chuva na região nordeste do país, em especial no interior do Nordeste. Vamos saber então com a Nadiara qual que é a previsão dos próximos dias. Nadiara, esse tempo seco por lá trouxe muitos prejuízos a várias culturas, algumas delas, por exemplo, já com danos irreversíveis, né? Como que fica o tempo então para os próximos dias? Nos próximos dias, expectativa de chuva sobre áreas litorâneas do Nordeste. Nesta época do ano é bem comum a formação de áreas de instabilidades conhecidas como ondas de leste, que são instabilidades que trazem chuvas principalmente para a faixa leste do Nordeste. Só que essa chuva ela não se espalha para o interior da região e principalmente o interior da Bahia, interior de Pernambuco, sul do Piauí e do Maranhão passam por esse período mais seco do ano, que é agora final do outono e inverno. São duas estações bastante secas sobre o interior nordestino. Agora, por enquanto, a umidade do solo segue ainda bastante baixa em grande parte do interior da região. Os índices estão abaixo de 10% em toda a área em vermelho do mapa por causa da falta de chuva desde o mês de fevereiro. As chuvas têm acontecido mais ao norte, aqui entre o norte do Maranhão e o norte do Ceará, onde o índice de umidade do solo está mais elevado, chega até em torno de 60% até 70% em algumas áreas. E também tem voltado a chover, então, aqui na faixa leste, algumas áreas já estão apresentando elevação da umidade do solo. Amanhã tem risco de transtornos, inclusive, sobre algumas áreas litorâneas entre Sergipe e Rio Grande do Norte, por causa dessa chuva forte trazida pelas instabilidades conhecidas como ondas de leste. Também tem previsão de pancadas de chuva entre Ceará e Maranhão, mas no interior da região ainda tempo bastante seco, principalmente Bahia e sul do estado do Piauí. Nestas áreas em escuro aqui do interior de Pernambuco, sul do Ceará, interior da Paraíba, até ocorrem algumas pancadas de chuva, mas é algo muito isolado e com baixo acumulado que não recupera a umidade do solo. Além disso, segue esquentando bastante, as temperaturas máximas passam dos 32 graus no oeste da Bahia, no sul do Maranhão e até 32 graus também em partes do Ceará. No decorrer dos próximos 5 dias, o volume de água será alto em algumas áreas aqui do Sergipe até o Rio Grande do Norte e chove forte também entre Ceará, partes do estado do Piauí e Maranhão. O Maranhão, eles têm chuva mais generalizada, mas no Piauí a chuva já fica mais concentrada sobre o norte do estado. Nesta área em branco não tem previsão de chuva significativa. E no próximo período a chuva perde intensidade. O tempo seco ganha mais ainda intensidade sobre o interior da região e as pancadas devem ocorrer apenas em áreas litorâneas. Então, em grande parte, principalmente do sertão nordestino, a situação vai continuar ainda bastante crítica por falta de umidade ao longo dos próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá!
Tá certo, Nadiara. Obrigada, então, pelas informações. Até amanhã. Bom, a gente viu ali que a Bahia, né, Elaine, segue bastante prejudicada. Falta chuva há muito tempo e a previsão é de pouca chuva também para os próximos períodos. E por aqui a gente continua falando ainda sobre o Nordeste, mas dessa vez a gente vai acompanhar as cotações médias do Oeste baiano, agora fechados os valores para essa segunda-feira, começando essa segunda semana do mês de maio. A gente vai ver então os valores para a cotação de acordo com AIBA. A gente vê aqui algodão em pluma, R$ 85,31 a arroba, já o caroço de algodão, R$ 900 a tonelada, mas tem mais fundamento. Produção pode colocar para a gente poder observar a cotação média também do Oeste baiano, mas para outras culturas, como a gente vê agora no próximo fundamento. A gente vai ver então a fonte AIBA, Associação aí dos Produtores Irrigantes da Bahia. Vejamos aqui valor para a saca de 60 quilos, soja balcão nesta segunda-feira, R$ 72,17. O milho, R$ 47,00. Já o feijão carioca, R$ 8,5, R$ 245 a saca de 60 quilos, enquanto que o café arábica duro tipo 6, nesta segunda-feira, essa valorização chegando a R$ 475 de acordo com a AIBA. Voltamos aos destaques internacionais. Amanhã, terça-feira, dia 10 de maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Estes números são bastante esperados pelo mercado, porque eles mostram realmente o que o mundo deve produzir em determinado grão e qual que é a expectativa de consumo global. E essas informações, quando batidas, mostram que deve haver um superávit, ou seja, sobra do produto no mercado, ou um déficit, ou seja, uma produção menor do que a necessidade de consumo do mundo. Num dia antes da divulgação deste relatório, que acontece todos os meses, o mercado geralmente opera em baixa, na expectativa dos números que serão divulgados. A gente já viu hoje aqui a soja operando em queda em Chicago, o milho também, mesmo diante de vendas realizadas no dia de hoje. E a gente vai dar uma olhadinha agora no mercado do trigo por lá, então. Acompanhe comigo na sua tela que o trigo também vive um dia de expectativa, um dia negativo. As posições operam quase que com uma queda de 1,5% na média. A posição de maio vem a $4,47 por bushel, com queda de 1,37%. Julho opera $4,56 mais 50, queda de 1,56%. É quase a cotação mais baixa negociada para a posição nesta segunda-feira. Setembro opera $4,67 mais 50, baixa de 1,47%, enquanto dezembro também vem bem próximo à cotação mínima do dia, a $4,85 mais 50, queda de 1,32%. Por aqui a gente confere mais cotações no cenário nacional. Acompanhe. Agora é hora o destaque do complexo soja e a gente vai ver os valores das principais commodities ligadas à oleaginosa. A gente vai começar com o farelo de soja, que para essa segunda quinzena do mês de abril apontou uma alta de 3,7% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. E a gente vai ver agora esses valores. Inclusive, enquanto você observa aqui o valor da tonelada, eu trago mais informações, que foi a primeira alta desde o começo deste ano, mas ainda assim está 3,9% abaixo do registrado em abril de 2015. Em curto prazo, os principais fatores para essa alta são as exportações brasileiras de farelo de soja, que vem aumentando, e também a entre-safra nos Estados Unidos. Portanto, a média, como referência na Praça de São Paulo, essa segunda quinzena de abril, a tonelada ficando em R$ 1.092,14. Isso o valor sem frete, essa alta representando 3,7% em relação à primeira quinzena de abril do ano passado. E foi a primeira alta deste ano de 2016. Números apresentados, então, pela Scott Consultoria para essa alta do farelo de soja.
Destacando agora a soja em grãos, a comercialização da oleaginosa no Brasil nesta safra está mais adiantada em relação ao ritmo de negócios visto no ano passado e também na média dos anos anteriores. Segundo a consultoria Safras e Mercado, até o momento, 67% de toda a produção de soja do Brasil da temporada 2015-2016 já foi negociada. Vamos dar uma olhadinha na tela então para ver o quanto está adiantado estes trabalhos. No ano passado, até o início do mês de maio, 60% da produção já havia sido comercializada no mercado. E na média dos últimos 5 anos, o volume de negócios estava em 65% para essa época do ano, mostrando, portanto, o adiantado dos negócios com a oleaginosa nesta atual temporada. Esse número indica que o total de vendas total de soja comercializada no mercado brasileiro até o momento alcança 65.640.000 toneladas da oleaginosa, de uma safra total que deve alcançar por volta dos 99 milhões de toneladas. E agora a gente deixa atualizado em relação ao preço médio da saca da soja brasileira nesse apanhado dos últimos 30 dias. A gente vê que nos últimos 30 dias essa alta chega a pouco mais de 13%. E os detalhes você acompanha agora comigo no seu televisor. Lembrando a você de casa que esse preço médio da saca da soja brasileira é uma média entre o valor mínimo e máximo praticado nas 10 principais praças produtoras aqui do país. Veja que do dia 8 de abril até hoje, dia 9 de maio, valorização girando em torno de 13,89%. No dia 8 de abril, R$ 66,42. Veja que no dia 20 já ia para R$ 70 e ali permanecendo até agora. Dia 27, R$ 71,65. No dia 1º, começando esse quinto mês de 2016, marcando 73 centavos a saca. No dia 3, já ia para R$ 75,72. E agora, começando a semana, essa segunda semana do mês de maio, marcando R$ 75,65, uma alta então nesse último mês de 13,89% para a oleaginosa. Falando em soja, vamos acompanhar os valores da cotação da soja, dessa vez lá no estado do Paraná. E já na reta final do programa, por aqui a gente acompanha agora ainda as negociações do mercado futuro para a oleaginosa, que no início do programa vinha em queda e essa queda se repete. Lembrando que é reflexo direto do relatório, pois hoje estamos nas vésperas da divulgação desse relatório de oferta e demanda pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E a gente vai ver então essas negociações, vem também ainda em queda, mas ainda acima de $10 por bushel nas posições negociadas nesta segunda. Maio vem com uma queda de 0,99% a $10,16 por bushel. Julho com uma queda ainda maior de 1,15% a $10,22 mais 75 por bushel, enquanto que agosto vem também da mesma forma, caindo 1,15% a $10,25 por bushel, enquanto que setembro caindo também 1,07% a $10,16 mais 50 por bushel, a queda refletindo então já a divulgação do relatório que será feito amanhã. E claro, a Agricultura BR faz toda essa cobertura completa. Para a gente finalizar o programa, vamos dar uma olhadinha no dólar comercial aqui no Brasil. A moeda norte-americana fechava a última semana a R$ 3,50. Hoje, mais cedo, vinha operando em campo positivo e ela continua subindo. Veja só, a alta é expressiva, é superior a 1,5% neste momento, com o dólar comercial sendo negociado a R$ 3,56 mais 2. E com essas informações, nós encerramos essa segunda edição da Agricultura BR. Para você, um ótimo almoço, um começo de tarde, mas não se esqueça que você tem encontro marcado aqui na terceira edição, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia de hoje. Tenha uma semana muito produtiva. Não se esqueça que amanhã tem a divulgação deste novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos e também um novo relatório da Conab a respeito da safra 2015-2016 do Brasil
que pode trazer surpresas para a safra de milho. Tenha uma boa tarde e até mais.